Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de uma parábola que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, que é um capítulo que fala de algumas parábolas que têm mais ou menos o mesmo tema, mudam as personagens, né? E isso dá a entender que havia um público ao redor do Senhor Jesus, conforme a própria Bíblia fala lá no capítulo 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores com o objetivo, para o ouvir. Ao passo que fariseus e escribas também estavam ao redor de Jesus, mas eles tinham um outro objetivo, eles murmuravam criticando ao Senhor Jesus. E, vendo isso, o Senhor Jesus começou a proferir parábolas. Na parábola da ovelha perdida, muito provavelmente ele estava dirigindo a palavra a pastores. Na parábola da dracma perdida, ele falava com mulheres. Na parábola do filho pródigo, homens, pessoas que tinham filhos, estavam se colocando na posição de pai, que tem um filho que está sendo insensato. Depois, lá no capítulo 16, avançando o capítulo 16, ele fala... havia um homem rico que tinha um administrador, ou seja, um homem que tem posses e tem um funcionário que administra as posses dele. E em todas essas parábolas, ele está focando o assunto do arrependimento, que é chegado o reino de Deus, e que se as pessoas se arrependerem e pedirem perdão, o Senhor Deus aceitará esse perdão e se alegrará muito com essa pessoa que vai entrar para o reino. Como é parábola, nós também vamos analisar por um outro foco a parábola neste vídeo. E eu quero primeiro falar, a gente estudar o que é parábola. Parábola, em geral, é uma história alegórica, ela não é verdadeira. É uma alegoria, está sendo feita uma analogia para ensinar algo e aproximar aquele que está aprendendo do assunto que está sendo ensinado. Nessa parábola aqui, o Senhor Jesus estava querendo aproximar essas pessoas, esse público, a respeito do conhecimento de Deus e de como Deus age. Na Bíblia, no Novo Testamento, o Senhor Jesus contou 39 parábolas. Alguns dizem 40 parábolas, outros dizem 39 parábolas e uma narrativa real. Eu creio dessa maneira, que são 39 parábolas e uma narrativa real, onde a narrativa que causa essa discussão é a narrativa do rico e do mendigo chamado Lázaro, que, ao meu ver, e de acordo com o entendimento de muitos teólogos, é uma narrativa real que explica como é o inferno, que o inferno existe e que o inferno é desse jeito que está sendo explicado aqui. Eu entendo que o Senhor Jesus, embora sendo homem ao contar esta narrativa, ele é Deus e ele tem conhecimento dessas coisas. O número 40, que é o número de narrativas, é um número muito sugestivo na palavra. A gente, inclusive, já estudou isso quando nós estudamos lá em 1 Samuel, capítulo 17, a respeito da história, da narrativa de Davi e Golias, falando que o número 40 representa uma jornada, um processo. Então, vamos analisar esse processo aqui a partir do versículo 8, quando o Senhor Jesus cita como exemplo uma mulher e que essa mulher estava vivendo uma situação. Ela tinha 15 dracmas, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dessas dracmas dentro da casa dela. Ela não perdeu no supermercado, ela não perdeu na rua, ela não perdeu no parque, ela perdeu dentro de casa. Dracma, que o Senhor Jesus estava contando, era um dinheiro, não é? Era uma moeda estrangeira, era uma moeda grega, e ela podia ser de ouro, poderia ser de prata, e muito provavelmente ele estava falando com estrangeiros também, pessoas que vinham de fora e estavam ali no local onde ele estava naquela ocasião, porque o dinheiro da época do Senhor Jesus não era dracma, era denário, mas ele escolheu falar desse dinheiro estrangeiro. E ele fala que essa mulher perdeu dentro de casa esse valor. Então, aquele que era de fora perdeu o valor dentro de casa e que ela passou a procurar esse valor e ele desenvolve a parábola. Eu queria analisar essa situação dessa parábola com você, porque quando se fala de recurso, está falando de valores. E
eu quero usar essa alegoria trazendo para perda de valores dentro de casa. Inclusive, nós estudamos isso na rede de mulheres, na terça-feira. Então, o Senhor Jesus fala que essa mulher perdeu uma dracma dentro da casa dela. Naquela época, as mulheres juntavam essas dracmas com o objetivo de enfeitar os seus véus, né, de noiva. Então, esse texto, eu não sei se essa mulher já era casada ou ela pretendia se casar. O fato é que ela já tinha as 10 dracmas, ela já tinha o valor suficiente para assumir esse compromisso, ela já tinha todos os predicados, né, para se casar. A gente sabe que a igreja é a noiva do Senhor Jesus e que ele vem buscar a igreja para que então a igreja se torne esposa do Senhor Jesus. Por isso que eu acho que é importante aproximar para valores emocionais, valores de honra, valores que sejam usados no nosso cotidiano dentro da sociedade, inclusive, né, dentro dos lares. E eu fiquei pensando assim, o que será que essa mulher perdeu? Qual será o valor que ela perdeu? Porque ela perdeu um, não todos. E ela poderia simplesmente ter falado, ok, eu perdi um, mas ainda restam 9, né? A Bíblia, ela nos fala de alguns valores que são muito importantes para que nós tenhamos dentro da nossa casa. Ela fala a respeito do amor, da fé, da integridade, da paz. Ela fala a respeito da responsabilidade, de honra, de verdade, de respeito, de pureza, de compaixão. São todos esses os valores que existem? Não, tem muitos outros. Mas a gente pode começar estudando a partir desses, né? Então, suponhamos que essa mulher tivesse perdido o amor, né, dentro da casa dela. A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não é leviano, ele não se ensoberbece, o amor não faz mal para o próximo e o cumprimento da lei é o amor. Pode ser que essa mulher tivesse perdido dentro da casa dela o amor, que é um laço, é o laço que une toda a família. Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Será que dentro da casa dessa mulher eles tinham perdido esse valor? É possível também que lá dentro eles tivessem perdido o respeito, que é um outro valor, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos ter respeito à própria palavra de Deus, que nós devemos respeitar o ser humano, devemos respeitar a Deus, devemos respeitar a vida, devemos respeitar a opinião do outro, né? Então, nos faz pensar, será que essa mulher estava perdendo dentro da casa dela o respeito? Alguém da casa dela estava perdendo este valor, o valor do respeito? Um outro valor que a gente citou é a pureza. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 15, versículo 26, que abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. A maneira que a pessoa pura fala agrada a Deus. E a Bíblia fala lá no Salmo 24 que os que são limpos de coração, são puros, limpos de mão e puros de coração, subirão à presença de Deus e permanecerão ali naquele lugar. Não é só chegar, é chegar e continuar, né? Pode ser que dentro daquela casa alguém tivesse perdendo esse valor. Um outro valor que nós citamos, compaixão. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E que tudo que você quer para você, você deve fazer para o outro. Pode ser que dentro daquela casa alguém estivesse sendo cruel, né? Estivesse sendo hostil, estivesse sendo perverso e não estivesse tendo compaixão lá dentro de casa com a família, e a perda desse valor foi detectada pela mulher. Um outro valor que nós temos dentro de casa e que nós citamos aqui é o valor da fé. A fé é um valor que deve, especialmente na nossa casa, né, uma família cristã,
é um valor importantíssimo. Se você perde a fé, nós já estudamos isso, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E quem não está esperando em Deus, desespera. Pode ser que o desespero, por alguma razão, estivesse entrando na casa daquela mulher e ela tivesse notado. Um outro valor é a paz. O Senhor Jesus fala lá em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele ensina claramente que existem dois tipos de paz. A paz do mundo e a paz que pertence a ele. A paz do mundo é aquela paz que é paz porque está tudo bem. Eu não estou devendo nada, eu não estou desempregado, eu me alimentei, minha família está com saúde, eu estou em paz. Agora, a paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz diferente, é uma paz apesar de, é a paz que ultrapassa todo entendimento. Então, pode ser que naquela casa as pessoas estivessem vivendo uma situação diferente de paz. O que é o contrário de paz? O contrário de paz é guerra. É possível que dentro daquela casa as pessoas estivessem vivendo em pé de guerra. E a mulher percebeu a perda desse valor, perdeu a paz dentro de casa. Um outro valor é a integridade. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 1, já falei aqui um pouquinho mesmo a respeito do livro de Provérbios, por isso que eu gosto muito de citar versículos em Provérbios, para incentivar as pessoas a lerem esse livro. Provérbios 19, versículo 1, a Bíblia diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, a integridade, o que é? É inteireza, é não estar dividido, é estar inteiro. É uma maneira de expressar ética. E o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não devemos andar em dois caminhos. Então, o inteiro, ele anda em um caminho. Se ele está dividido, ele anda um pezinho num caminho, outro pezinho em outro caminho. Pode ser que na casa dessa mulher, alguém estivesse com o coração dividido, né? Estivesse andando em dois caminhos. E ela percebeu isso. Um outro valor que pode ser, né, pode representar uma dracma perdida, é a responsabilidade. Então, o que significa responsabilidade? Responsabilidade é você ter condição moral de assumir compromissos. É uma definição que está, inclusive, no dicionário. E a pessoa que ela não tem condição de assumir compromissos, ela protela, ela rejeita, ela não presta atenção, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que tudo quanto vier à tua mão para fazer, você deve fazer conforme as tuas forças, ou seja, não deixar para amanhã, não fazer de qualquer maneira, porque nós somos responsáveis e temos que arcar com essas responsabilidades de fazer aquilo que nos vem à mão para ser feito. Pode ser que alguém dentro da casa daquela mulher estivesse agindo de forma irresponsável. O penúltimo valor que nós vamos falar aqui, a nona dracma, né, é a honra. A Bíblia, ela ensina que a mulher, né, e essa parábola fala a respeito de uma mulher, a mulher tem um vestido, que é um vestido muito especial. É o vestido da força e da honra. Lá em Provérbios, mais uma vez, capítulo 31, versículo 25, a Bíblia fala que a força e a honra da mulher virtuosa é um vestido e que ela se alegra e não tem medo do futuro, né? E ela também nos ensina que a honra é um valor quando ela fala lá em Romanos que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém. E a gente só deve valores, né? Então, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor. E, por último, fala de honra, embora eu tenha citado primeiro. A honra, ela é um valor. A Bíblia também nos ensina que os valores, eles são sementes, sementes que devem ser plantadas. E conforme o nosso plantio, é a nossa colheita. Pode ser que naquela casa daquela mulher estavam se esquecendo de plantar honra. E aí, lamentavelmente, a casa que não planta honra, em algum momento ela vai colher exatamente o contrário, ela vai colher desonra. E o último
a última dracma, né, que nós vamos citar, o último valor que a gente vai estudar hoje, é o valor da verdade, que tanto quanto o amor, que foi a primeira dracma que nós citamos, a verdade é algo de fato muito valiosa, que não se pode perder dentro de um lar. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 23, compra a verdade e não há vendas. Ou seja, a verdade é um valor, né? Para Deus, Deus está simbolizando, né? Fazendo uma analogia de que a verdade é um valor e que você deve adquiri-la, mas não deve se desfazer dela. A verdade deve sempre estar com você. Você não deve entregar para outro, não deve perder a verdade. E o que me chama muita atenção é que essa mulher, ela teve uma atitude, ela não ficou passiva diante da perda daquele um valor. Primeiro que ela não tinha perdido todos, ela tinha perdido apenas um. Ela poderia ter sentado no sofá e falar, bom, é um só, né? E tudo bem, eu tenho os outros 9. Como às vezes a gente talvez faça, a gente percebe que dentro da nossa casa algo não está indo bem e ao invés de nós tomarmos uma atitude proativa, a gente toma uma atitude passiva, finge que não viu, finge que não está sabendo de nada. Essa mulher, ela varreu a casa, ou seja, primeiro, a Bíblia fala que ela acendeu a luz, né? Então ela acende a luz. A Bíblia, ela nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, a casa estava em trevas, por isso que ela perdeu a dracma, aquele um valor. A casa estava em trevas, por isso ela perdeu um valor. Nós já estudamos sobre luz e trevas. Então, o fato de estar escuro, o fato de estar em treva, proporciona perda de valores. E quando ela percebeu que perdeu, ela acende a luz, ou seja, ela recorre à palavra. Uma analogia que nós estamos fazendo aqui hoje. Em seguida, ela varre para fora. Por quê? Porque a palavra, ela vem para nos limpar e para pôr para fora tudo aquilo que não está agradando a Deus, tudo aquilo que está em desacordo com a vontade, em desacordo com os oráculos, em desacordo com os ensinos, em desacordo com a lei de Deus, e põe para fora. A palavra, ela expõe ao nosso coração e à nossa mente onde é que nós estamos errando, que tipo de semente nós estamos plantando para colher aquilo que estamos plantando. Então ela se enche daquela luz e varre para fora a sujeira, deixando a casa limpa, e ela não faz isso de qualquer maneira. Ela é insistente. A Bíblia fala que ela procura diligentemente até encontrar. Continue, prossiga. Não achou? Continue, insista. Não é para largar a mão, é para continuar buscando. E, por último, o que eu entendo aqui desse texto é o seguinte: qualquer um de nós pode passar por esse dissabor de ter um valor perdido dentro da nossa casa. Mas o que esta mulher, esta dona de casa aqui nos ensina é que nós não devemos ficar apáticos, não devemos nos tornar passivos, nós devemos tomar uma atitude, devemos tomar medidas para que esses valores sejam recuperados e que, pelo fato do Senhor Jesus ter citado essa mulher, eu entendo também que é para nós, mulheres, termos esta responsabilidade dentro da nossa casa. A responsabilidade de manter os valores. Então, nós não devemos somente nos conformar, mas nós devemos ter uma atitude. E buscando a palavra de Deus, buscando a oração, buscando a meditação da palavra, buscando um relacionamento próximo, uma devocional pessoal com Deus, congregando, indo aos cultos, mesmo que hoje nós estejamos indo aos cultos de forma virtual, realizando essas práticas, nós faremos como essa mulher. Buscar a palavra, iluminar a casa, pôr para fora aquilo que não presta e ser diligente na recuperação de valores.